Boa tarde, estamos começando a nossa aula do dia 17 de fevereiro de 2021. A nossa aula da escola EE Padre Antônio Dragoni, da cidade de Guapiara, bairro Monjolada. Estou com meus alunos aqui do nono ano, Camila, José Antônio, Alifer e a aluna Tayla, certo? A aula tema de hoje é números racionais, fração, aula número 4. Matemática, nono ano do ensino fundamental, anos finais. A habilidade que nós vamos dar continuidade é uma habilidade de revisão, EF06MA08. Reconhecer os números racionais positivos. Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal. Estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica. Objetos de conhecimento: frações, significados, parte de todo, quociente, equivalência, comparação, cálculo de fração de um número natural, adição e subtração de frações. O que significa? Quando realizamos a divisão de um todo em fração, quando realizamos a divisão de um todo em partes iguais, dizemos que fracionamos essas partes. Fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão de dois números inteiros. Então, quando eu pego alguma coisa e falo que vou fracionar, é quando eu vou dividir ela em partes iguais, certo? E quantas partes eu dividi em iguais, a gente chama de denominador. E as partes que eu pego, que eu selecionei, vamos supor, eu peguei uma pizza e dividi em 8 partes. Quer dizer que o denominador foi 8. Se eu peguei 3 partes desses 8 pedaços, o numerador foi 3. Nesse exemplo aqui, ele está falando que o denominador é o número 8 e o numerador é o número 1, certo? Então, dando continuidade, eu só vou desabilitar minha câmera aqui, que está dando vergonha eu ficar com a minha câmera ligada aqui, tá bom? Desabilitei. Continuando. Vamos considerar esse círculo representando um total de 320 estudantes de uma escola. Qual é a fração que cada cor representa? Já veio a resposta aqui, né? Presta bem atenção aqui. Alifer, Camila, José e Tayla. Olhe bem. Esse círculo representaria o todo. Ele representa o todo. Mas ele foi dividido aqui ao meio. Se ele foi dividido ao meio, laranja quer dizer o quê? A metade. Mas como que eu vou saber esse amarelo aqui? E esse amarelo aqui, Alifer, ou Camila, ou José, ou Tayla. A Tayla não voltou ainda para a sala, né? Não, a Tayla ainda não voltou. Como que eu vou saber essa laranja e o cinza? Pensa comigo. Se eu tivesse que fazer aqui mais um corte aqui, o todo seria dividido em quantas partes? Hein?
Em 4 partes. Muito bem, Camila. Seria em 4 partes. E se eu peguei uma parte, aqui seria 1/4. E aqui também seria 1/4. Aí você pode ficar pensando assim, nossa, mas não faz sentido. 1/4 mais 1/4 mais meio? Faz sentido? Faz. E tá certo sim, viu, Camila? É em 4 partes sim. Então veja bem, se eu pegasse e fizesse a divisão em 4 partes, certo? Aqui seria 1/4, que nem está lá. Aqui seria 1/4, que nem está lá. E aqui seria 1/4 também. E aqui seria 1/4 também. Só que eu estou falando que 1/4 é a mesma coisa que meio. Mas 1/4 com mais 1/4, né? Quando eu vou somar frações com denominadores iguais, eu mantenho a parte de baixo e somo as partes de cima. Dá 2/4. E 2/4, ao simplificar, dividir o de cima e de baixo pelo mesmo número, é a mesma coisa que meio, metade. Então, ele dá meio mais 1/4 mais 1/4. Então, isso, 2/4, é isso mesmo. Então, 2/4 mais 1/4 mais 1/4 dá 4/4. E 2/4 e meio é a mesma coisa. Como que eu sei que 2/4 e meio é a mesma coisa? Ó, você pode fazer isso aqui. 2/4 e meio, coloca um na frente do outro. E faz essa regra aqui para ver se é verdade ou não. Faz o de baixo vezes o de cima e o de cima vezes o de baixo. Se o resultado da multiplicação for igual, quer dizer que elas são equivalentes, tá bom? Então lá, 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 4 dá 4. 4 é igual a 4? Sim, então são equivalentes. Tá bom? Então, aqui tem 1/4, aqui tem 1/4, aqui tem meio. Só pensar o seguinte, se você pega uma laranja, divide ao meio, e se você pega a laranja e corta ela em 4 pedaços, e pega 2 pedaços, é a mesma coisa que pegar metade, não é? Hein, José? Se você pegou a laranja, dividiu em 4 pedaços e pegou 2 pedaços junto aqui, ó. Se você pegou 2 pedaços juntos, você não pegou a metade? Então é a mesma coisa, tá bom? Vamos dar continuidade. Olha lá, meio, 1/4, 1/4, certo? Vamos agora para a pergunta. Agora vem a pergunta importante. Vamos considerar que esse círculo representa o total de 320 alunos. Quantos estudantes cada cor representa? Se 320 alunos foi dividido de maneira iguais aqui, quantos alunos vai vir aqui no laranja? Quantos vai vir no amarelo e quantos vai vir no cinza? Ó, legal, o Alifer respondeu em porcentagem, né? Eu sei que aqui vai vir metade, aqui vai vir 1/4 e aqui vai vir 1/4, certo? O Alifer respondeu que aqui vai vir 50%, que metade em porcentagem é 50%. Aqui vai vir 25% e aqui vai vir 25%. Muito bem, Alifer. Agora eu quero saber em números. Quanto que vai vir em número? Quanto que é a metade, né, de 320? 180. Muito bem. Aqui vai ter 180 alunos. Droga, ficou estranho. Quantos que vai ter no amarelo? 90. Quantos que vai ter no cinza? Opa, ficamos em dúvidas agora. Boa pergunta. O Aleph falou que é 180. A Camila falou que é 160. É isso mesmo. O Aleph errou e o professor foi na onda, né? Mas vamos tirar a prova? Então, a gente sabe que a metade é só dividir por 2, mas nós vamos usar a fração, tá bom? Nós vamos usar a fração. Ó, já responderam lá, a Camila respondeu que é 160, 80 e 80. Muito bem, Camila, tá certíssimo.
Agora nós vamos usar a fração. Presta atenção como que você usa a fração. Aqui foi fácil de usar, fazer a cálcula mentalmente, né? Isso, Aleph, é normal errar. A gente tenta fazer a conta de cabeça e a gente faz a conta muito rápido, acaba se confundindo, né? Porque se fosse 360, aí seria 180, né? E aí confunde mesmo. Então, e o José concorda, é normal errar. Errar é humano, né? Já existia o ditado. Então é o seguinte, como que a gente faz usando as contas, sem usar a cabeça, tá bom? Então aqui, ó, metade de, quer dizer, multiplicação, 320. Então, você vai fazer uma multiplicação de uma fração por um número inteiro. Quem que tem embaixo do número inteiro para ele virar uma fração? Eu já expliquei isso umas aulas atrás, quem lembra? Qual é o número que vem embaixo de... Isso, Aleph, é o número 1. Porque 320 dividido por 1 dá 320. Muito bem, José. Lembrou também, né, José? Parabéns. Quando você tem uma fração vezes outra fração, você faz o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 320 vezes 1 dá 320. Dividido. 2 vezes 1 dá 2. Igual. 320 dividido por 2 vai dar 100. Vamos fazer a divisão para não se confundir? A gente já sabe quanto que dá, né? Mas vamos fazer. 320 dividido por 2, certo? Então vamos lá. Na tabuada do 2, quem vezes 2 dá perto do 3 sem passar? É o número 1. 1 vezes 2, 2. Sobrou 1. Abaixa o 2. Quem vezes 2 dá 12 sem passar? É o... Opa, errei de novo? Meu Deus do céu. É o 6. É o 6. É o 6. Dá 12. Sobra 0. Abaixo 0. Quem vezes 2 na tabuada do 2 dá o 0 sem passar? É o 0. 0 vezes 2, 0. Agora não tem mais ninguém para baixar, terminou. 160. Muito bem. Então, chegamos à conclusão. Agora aqui, ó. Agora nós vamos fazer 1/4, certo? Ó, fração. 1/4 de... Toda vez que fala de é multiplicação. 320. Quem que vem embaixo de 320 mesmo? O número 1. Muito bem. Eu já vi ali no chat, Aleph, certinho. 1 vezes 320, 320. 4 vezes 1, 4. Então vamos lá. 320 dividido por 4. 3 dá para dividir por 4? Não. Abraço o vizinho. Quem vezes 4 dá 32. 8. 8 vezes 4 dá 32. Sobrou nada. Abaixou o 0. Se abaixou, tem que resolver. Na tabuada 4. 4 vezes 0 dá 0. Sobrou nada. Então cheguei à conclusão que dá 80. Aí o outro também é 1/4. Muito bem. Chegamos à conclusão então que a resposta é 1/4 cada um, certo? Quantos estudantes representa cada cor? 1/4. E aí 160. 160, isso. E 80 e 80. Então lá, atividade 2. Vamos ler com atenção? Na escola de dança, seja feliz. Cadê a minha caneta? Tá aqui. 10 rapazes e 30 moças.
Encontre a razão. Razão é uma fração. Isso, já viu o Alifer respondendo ali. Entre o número de... Bom, a razão eu tenho que sempre ler como que lhe pede. Quem que lhe pede primeiro? Rapazes. Então, rapazes. E de moças. Então, ele pediu rapazes primeiro e depois moças. Então, se ele pediu rapazes primeiro, rapaz vai em cima. E se ele pediu moças depois, as moças vão embaixo. Se ele tivesse pedido ao contrário, vinha moças em cima e rapazes embaixo, tá bom? Tem que seguir a ordem que eles pedem. Então, aqui está a ordem. Quem que ele pediu primeiro? Rapazes primeiro, depois moças por segundo. Então, quem é o numerador? Numerador. Quem é o denominador? Então, tem que seguir a ordem. Então, vamos lá. Quantos rapazes há nessa escola de dança? Existe 10 rapazes, é isso? A moçada vai para baixo. Isso, a moçada vai para baixo. 10 rapazes. Quantas moças existem lá? 30 moças. Pronto. Essa é a razão. Dá para reduzir essa fração? Dá para deixar numa maneira mais reduzida? Dá. Eu vou aproveitar e relembrar para vocês como que a gente faz. Isso, perfeito, Alifer. O que eu faço? Para eu fazer a simplificação, eu tenho que usar uma simplificação com os números primos. Quem são números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai. Então, quem é o primeiro número primo? É o 2. Então, eu vou tentar dividir o de cima e o de baixo pelo número 2. Então, quantos que dá 10 dividido por 2? Dá 5. Quantos que dá 30 dividido por 2? Dá 15. Dá para dividir um pouco mais ainda? Dá para dividir um pouco mais? Por 2 não. Dá para dividir por 3, o 5 e o 15? O Alifer já respondeu que não dava por 2. Por 3 o 15 dá, mas o 5 não, né? Muito bem, Camila, não dá. Dá para dividir por 5? O 5 dá para dividir por 5. E o 15? Dá para dividir por 5? Também dá, né? Então, eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 15 que divide por 5 dá 3. Aprenda uma coisa. Eu estava fazendo a redução por 5. O 1 ficou menor que o 5 e o 3 ficou menor que o 5. Isso aqui é a menor fração que dá. Não dá para fazer mais nada. Vocês perguntaram do José, fiquei preocupado. O José está na sala ainda, ele só não está respondendo. Mas ele está na sala ainda. Então isso aqui a gente chama de fração irredutível. Irredutível. Não dá para ficar menor que isso. Olha lá, o José respondeu, estou aqui. Então não dá para ficar uma fração menor que essa, tá bom? Agora deixa eu contar um outro segredo para vocês. O correto é a gente fazer esse processo que a gente fez. Só que com o passar do tempo, vocês vão perceber fazer isso aqui, ó. 10 30avos. Vocês perceberam que os dois terminam com 0. Corta esse 0, corta esse 0. Ó, ficou 1/3. Pronto. Cheguei na redução, na fração irredutível. Vamos para a nossa próxima atividade. A resolução. Número de rapazes. Por que eles inventaram de colocar número de rapazes por primeiro? Porque era o primeiro que falava.
Por que eles colocaram o número de moças por último? Porque depois eles falavam o número de moças, tá? Tem ordem, não é casa da Maria Joana, que faz do jeito que a gente quer. Eles pediram nessa ordem, tá bom? Próxima atividade, olha lá, 1/3, que seria a redução. Fizemos a redução dividindo pelos números primos. Agora aqui podemos cortar os zeros. Ficaria também, seria eu dividindo as duas frações por 10. Né? Então faz a redução, faz a simplificação, deixando o mais simples possível. Tá bom? Próxima atividade. Atividade 3. Na rua onde Clara morava, há 70 construções. Então vamos lá. Em Guapiara. Difícil achar 70 construções, não? Clara não deve morar em Guapiara. Cadê? 70 construções. O Alifer já está respondendo. Você já assistiu a aula de manhã, né, Alifer? Ontem de manhã, não, à tarde. Entre casas e prédios, ó. Tem entre casas e prédios. Então as construções têm tanto casa quanto prédio. O número de casas é igual a 5/7 do número de construções. O número de casas nessa rua é então presta bem atenção. 5/7 dessas construções são casas. Certo? Concordo comigo, todo mundo? Então, 5/7 dessas construções são casas. Eu vou ensinar vocês a resolver de duas maneiras, tá? Então, 5/7, 3 maneiras eu vou ensinar. 5/7 dessas construções são casas. O restante é prédios. O restante seria 2/7. Só que eu não vou procurar os prédios, eu vou procurar as casas. Ele quer saber o número de casas nessa rua. Então, ó, 5/7 de o total, 70. Quem que vem embaixo do 70? É o número 1, que é sempre o número que está embaixo do inteiro. Então, vou fazer aqui. 5 vezes 70. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35. Então, dá 350. 7 vezes 1, 7. Agora eu faço 350 dividido por 7. Então, 350 dividido por 7. 3 não dá para dividir por 7, então abraço o vizinho. 5 vezes 7 dá 35. Não tem resto. Abaixo o 0. Abaixou, tem que resolver. 7 vezes 0, 0. Não sobrou mais nada. Então, achei a resposta. A resposta é 50. Letra C, que nem o Alifer já tinha dito. Outra maneira de resolver é assim, ó. 5/7 de 70. Você pode fazer assim. 70, você divide por 7. Então, você faz 70 dividido por 7. 7 vezes, 1. Vou apagar aqui. Aqui. 1 vezes 7, 7. Sobrou nada. Abaixou o 0. Abaixou, tem que resolver. 0 vezes 7, 0. 10. Quer dizer que 70 dividido por 7 dá 10. Pega o resultado e multiplica pelo de cima. 10 vezes 5, 50. Também deu certo o resultado. Outro jeito seria fazer o seguinte. Você pegar... Não, o círculo é muito feio. Desenhar. Tem gente que fala, quer que eu desenhe para você entender? Acredite se quiser. Na matemática, muita coisa você consegue resolver desenhando.
Então você vai desenhar aqui, vai dividir em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes. Então você vai dividir os 70 em 7 partes. Aí você vai descobrir que cada parte vai ter 10, que nem a gente fez ali. Então a gente vai fazer a divisão e vai entender que as construções foi dividido em 7 partes. Quer dizer que 5 partes dessa, 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 partes são todas casas. Aí se soma 10, 20, 30, 40, 50. 50 casas e as outras 20 são prédios. Então, a gente resolveu usando cálculos de fração, resolvemos dividindo e multiplicando e resolvemos desenhando, tá bom? 3 maneiras deu para resolver, para poder achar. Outra forma ainda, tá? Isso aqui é quando você estiver trabalhando no mercado de trabalho usando calculadora. Vou mostrar para vocês, quer ver? Eu vou fazer aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. 5 dividido por 7 e multiplica por 70, ó. 5 dividido por 7 multiplicado por 70. Olha quantos que vai dar? 50. Ou seja, resolvemos de 4 maneiras diferentes, certo? Já respondo sua pergunta, Alifer. Então, resolução 50. E eles fizeram qual maneira? Eles fizeram da primeira maneira nossa, lá. 5 sétimos de 70. Se troca a palavra de por multiplicação. Embaixo do 70 existe o número 1. Não é que você coloca o número 1, existe, ele não é visível. Aí você faz 5 vezes 70, 350. 7 vezes 1, 7. 350 dividido por 7, 50. Certo? Vamos ver qual é a próxima lição? Ou, outra maneira, 70 dividido por 7 dá 10. Então você fez o 70 dividido por 7 deu 10. Aí você pegou o 10, que foi a resposta, e multiplicou por 5, que é o de cima. Aí deu 50, tá bom? A aula de hoje foi isso, foi uma revisão da habilidade EF06MA08, parte e todo, né? Infelizmente, a gente começou a aula com 4 alunos, que era o Alifer, a Camila, o José e a Tayla. Porém, a Tayla caiu logo no começo da aula, não sei, deve ter tido algum problema de conexão. Mas durante a aula em toda, eu quero agradecer o Alifer, a Camila e o José, que permaneceram durante a aula toda e participaram ativamente dos chats. O José é mais tímido, mas participa bastante quando a gente pede para que fale, né, José? José fala bem no vídeo. Muito obrigado, vou parar a gravação, daí a gente conversa caso eles tenham alguma dúvida ainda. E quem ainda não conseguiu abaixar o aplicativo, por favor, abaixe o mais rápido possível.